Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um tema um pouco diferente para o meu canal, mas que tem a ver ainda com o universo do polidense, que é o medo. Mas claro, deixa eu contextualizar, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vou participar de um campeonato de poliarte. E é a minha primeira vez competindo num campeonato com público. Eu já participei de um campeonato que ele era totalmente online e assíncrono, né? Não era em tempo real. Então vai ser a primeira vez fazendo algo ao vivo e com plateia. Então eu não digo que neste exato momento eu estou com medo, mas obviamente eu fico pensando coisas que são complicadas, tipo, e se der errado, né? Eu acho que todo mundo, quando vai fazer alguma coisa pela primeira vez, pensa: meu Deus, e se der errado? E se eu falhar? E se rirem de mim? Ai, que horror! E assim, eu sei que é algo natural de acontecer, porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem medo de ser visto fracassando. E muitas vezes a gente não faz alguma coisa pelo medo de dar errado e ser visto fracassando. O medo de dar errado, talvez não seja nem o medo de dar errado, mas o medo de ser visto fracassando. Então, eu tô muito nesse sentido assim, meu Deus, o que pode acontecer se eu perder uma trava, se eu deslizar da barra, se eu esquecer a sequência coreográfica, sabe? Então eu vou criando uma certa ansiedade dentro de mim quando eu penso isso. E aí eu quis trazer aqui pro YouTube, né, pra minha comunidade, enfim, para as pessoas que forem assistir esse vídeo, um pouco desse sentimento e estratégias que eu tô utilizando para lidar com isso da melhor maneira possível. Então eu tô querendo compartilhar esses meus pensamentos, essa minha vivência com vocês e quem sabe ajudar alguém que tá passando pela mesma situação de confrontar algo que te dá medo, né? Justamente por causa do julgamento alheio. Infelizmente, como eu disse, é natural a gente sentir medo de ser julgado, a gente não quer ser visto fracassando, a gente não quer ser motivo de piada, mas uma das coisas que eu penso assim é que se eu falhar e alguém me julgar ou rir a respeito disso, quem é o real fracassado é essa pessoa que tá rindo de uma tristeza, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, obviamente, quando ela falha em alguma coisa e é vista falhando, uma pessoa normal que tem empatia, o que ela vai sentir é tipo, meu Deus, eu quero muito ajudar ela. Principalmente nós, mulheres, assim, a gente tem essa questão de, meu Deus, coitada, sabe? De, tipo, se sentir no lugar dela e pensar assim, meu Deus, se eu estivesse passando por isso, eu talvez tivesse esse sentimento e eu gostaria de receber tais palavras. Eu jamais riria de uma mulher que, sei lá, não executou bem uma sequência coreográfica num campeonato, enfim, né? Jamais riria de uma mulher por algum motivo que faça com que ela se sinta pior, né? Na situação que ela tá. Então, isso é uma das coisas que eu coloco na minha cabeça. Se eu falhar no dia, se algo sair fora do meu controle e, enfim, se eu pensar, essas pessoas elas vão rir de mim, essas pessoas elas vão se sentir felizes, né? Porque tem isso também, tem gente que se sente feliz com o seu fracasso. O problema é delas. Elas que lidem com esse sentimento ruim delas. Eu não vou lidar. Eu vou fazer o meu melhor. E se acontecer alguma coisa que saiu do meu controle, aconteceu, né? Eu sei que coisas acontecem e é isso. Então, essa é uma das coisas que eu estou mentalizando, né? Já desde já, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Quem não é, né? Hoje em dia, na nossa era, assim, digital ainda, quem não é ansioso? Então, esse é um dos pontos. Uma outra estratégia que eu tô utilizando para aliviar um pouco essa pressão, né, de campeonato é pensar que não é um campeonato. Apesar de ser, porque vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar, vão ter oponentes, mas como é uma coisa artística, eu não estou pensando nos meus oponentes como adversários e real oponentes, eu estou pensando neles como artistas, assim como eu, e pensando que cada um vai estar lá para dar um pouco de si, contribuir um pouco de si com a arte do poliarte. Então é isso que eu tô pensando também
né, dessa questão de se é uma coisa artística, eu acho que a gente tem que pensar realmente na contribuição que a nossa arte vai ter nesse cenário artístico do poliart. E aí, por conta disso, eu não fico querendo pensar assim, eu tenho que ser melhor que alguém, eu tenho que fazer melhor do que cicrano, fulano, eu tenho que fazer o que eu posso, dentro das minhas possibilidades naquele momento. E eu tenho que valorizar todo o percurso que eu já, né, percorri até chegar até aqui, né, desde o meu primeiro dia de aula de polidense até as minhas preparações, tanto na seletiva quanto realmente para a preparação dessa apresentação artística. Então eu tenho que valorizar tudo isso. Então isso faz com que eu me sinta um pouco mais leve com relação a tudo. Uma outra questão, e que também tem uma ligação com relação a pensar que é algo artístico e não um campeonato em si, é o que eu vou apresentar, né? O sentimento que eu vou transpassar para a plateia. O que eu quero que eles absorvam da minha apresentação. Então, pensar assim, eu quero que vocês tenham um momento de leveza, um momento de contemplação, que vocês se sintam envolvidos com a sequência. Então, eu preciso estar 100% de corpo e alma. Quando eu deixo o meu cérebro vencer, colocando várias hipóteses que podem ocorrer ali, e que talvez eu me frustre, eu me sinta mal, quando eu deixo esse espaço muito para o pensamento, para sinapses cerebrais, para memórias passadas, que eu vou até contar uma história aqui para vocês, né, para trazer aqui, que eu tenho traumas do passado que contextualizam um pouco com esse momento. E o que aconteceu comigo é que quando eu era criança, tinha eu vou fazer 30 anos, né, daqui uma semana. E quando eu era criança, tinha o grupo Ruge. E eu adorava, né, aquela música Celerê, ha, de, re, nananana. E aí, era muito comum antigamente irem aqueles caminhões com palco para fazer sarais, né, nas escolas. Eu acho que eu tava no meu primeiro ano do ensino fundamental. E aí foi um sarau na minha escola. E aí eu tava com as minhas amiguinhas dançando, porque eu gostava muito de dançar naquela época. Eu tenho memórias de me ver assim, dançando no espelho, as músicas que eram tendências na época. E aí, como eu tava muito animadinha e tal, o cara que tava apresentando me chamou pro palco. Só que a partir do momento que eu pus os meus pés no palco e encarei a plateia, eu travei. Eu não consegui fazer nada. Aquela animação toda que eu tava junto com a minha galerinha ali se desfez. Isso porque eu achei que as minhas amigas iam ir comigo. Eu fui sozinha. Então, tipo, é como se eu tivesse frustrado uma expectativa também. Então, eu fiquei sem entender. E aí, eu lembro que teve até uma menina que falou assim que eu passei vergonha, né? Que eu não dancei e tal. Então, teve essa questão de, tipo, rirem de mim. E, tipo, imagina, uma criança de 6 anos, né? Complicado, tenho essa memória até hoje. E aí, a partir daí, eu comecei a não dançar mais. Achei que esse vídeo ia ficar difícil. Momento de terapia com a minha câmera, vamos lá. E a partir daí, eu comecei a não dançar mais. E agora, com o polidense, eu voltei para esse mundo artístico da dança, né? O que é mais fácil, porque como eu comecei no poliesporte, porque eu, né, gosto muito de me desenvolver nessas questões, mas aos pouquinhos, assim, eu tô me vendo voltando pra dança, pra esse sentimento tão gostoso que eu tinha de dançar. Então, sabe, são alguns traumas da minha infância que vêm e, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, aquela criança, ela quer se vingar. Então é como se fosse uma... claro, não vou focar na questão da vingança, vou vingar quem nem lembro mais de ninguém, mas vou pensar na questão de ela quer se superar. Ela quer mostrar pra si mesma que ela é capaz de enfrentar um palco com um público, com vários outros artistas incríveis. E aí, o que eu tô fazendo pra lidar melhor com esse medo irracional de ser vista errando, né? Porque o medo, ele é algo natural do ser humano, né? Uma resposta de luta ou fuga.
E eu não quero fugir, eu quero lutar, eu quero realmente ser vista, eu quero realmente sair da minha concha, eu quero ocupar espaços, né? Então, nós mulheres, a gente sempre tem aquele discurso pra gente de que a gente não pode ocupar espaços. Mas eu quero ocupar espaços, eu quero ocupar todos os espaços que eu puder, que eu quiser, porque é justo que seja assim, né? E aí eu penso muito sobre isso. Então, essa racionalização do medo, de tipo, pensar qual a origem dele? É um trauma? Então vamos lidar com esse trauma. Esse trauma aconteceu na minha infância, então a gente tem que entender que aquilo é passado, que agora eu já tô madura e eu sei lidar melhor com as coisas. Então, que experiências passadas não vão se repetir, elas só vão se repetir se eu permitir. E eu não vou permitir. Por quê? Porque eu já tô madura, porque eu já sei lidar com as coisas. E aí, uma outra questão, né, uma outra estratégia que eu tô utilizando para lidar melhor com isso é pensar assim, o que me motivou a iniciar tudo isso? Porque, né, a gente tem o tempo de ensaio para seletiva, a gente tem o tempo de ensaio para oficial, então tudo tem um início. Que sentimento me levou a querer participar desse campeonato? Então, quando a gente tem essa coisa do retorno, de retornar a uma ideia do que levou a gente a decidir algo, a gente não desiste tão facilmente das coisas por medo, principalmente medo do julgamento alheio. Então, eu tive esse momento de retorno. No meu caso, foi uma questão realmente de superação, de querer iniciar algo novo, de se propor algo novo mesmo e de se superar. Era isso que eu queria, sabe? E tô aqui ainda disposta, honrando as minhas decisões passadas, para que eu me sinta realizada e feliz, né? Honrando a Marcele do passado e honrando as minhas decisões. Então, se tem uma dica que eu poderia deixar para vocês você só vai conseguir concluir um objetivo se você tiver muito claro na sua memória o que te levou a iniciar a percorrer os caminhos aí para alcançar esse objetivo. E isso deixa a gente muito mais firme, né? Tudo começa como brasa e depois se torna uma fogueira. E é isso que eu gosto. Essa questão também do julgamento, né? Como teve essa coisa do que aconteceu lá na escola e tal, me mexeu comigo realmente. E, enfim, eu não quero ser apenas uma pessoa que se esconde por medo do julgamento alheio, uma pessoa que sabe, é tão fraca que não consegue lidar com o medo de ser exposta e ser vista falhando. Se for pra eu buscar os meus sonhos, realizar os meus objetivos, sabe, ser vista falhando é uma coisa que pode acontecer, faz parte do caminho e tá tudo bem. Então, essa questão do julgamento, do medo de ser vista falhando, ela se torna muito pequena quando eu começo a encarar que os meus sonhos, eles são meus, eles são grandes, eles não são sonhos sonhados por outras pessoas. E que se o meu sonho, ele tiver que encarar esse medo de ser vista falhando para ele acontecer, ele vai encarar esse medo, porque ele vai acontecer. Então, é isso, a gente precisa encarar essas coisas, né? Porque se for ver, o sonho é enorme e o medo, ele é pequenininho. A gente vai alimentando esse medo, né? Então, é só uma parte, é desvio, não é uma coisa que a gente tem que se importar, a gente tem que fazer o que tá dentro do nosso controle, se sair do nosso controle, saiu. E aí, uma outra questão que também pesa muito é que eu vou estar fazendo aniversário no mesmo dia do campeonato. E é o aniversário de 30 anos. E todo mundo que faz, tipo, 10, 20, 30 anos quando a gente completa a década, parece que é muito mais significativo. Porque é como se fosse, você fecha o ciclo e inicia outro. Todo ano a gente faz isso com os nossos aniversários, mas quando é década, parece que é muito mais significativo. Tanto é que tem um filme chamado De Repente 30. Então, fica aquela questão, o que eu tô fazendo com a minha vida? Sabe, eu tô feliz onde eu tô me desafiando. E eu acho que eu gosto muito de encarar, eu tô fazendo as coisas por mim ou pelos outros? Ou melhor, eu tô deixando de fazer o que eu gosto por medo do julgamento dos outros? Gente, quando eu me questiono sobre isso, eu fico toda
doida, assim, já começo a fazer umas coisas diferentes, assim, abro um canal no YouTube pra falar sobre polidense, e daí eu começo a rever todas as minhas escolhas e rever todas as minhas ações, porque se tem uma coisa que eu não quero deixar de fazer, é o que eu gosto por conta do julgamento alheio. Então essa reflexão, assim, de ficar com medo por causa e se acontecer alguma coisa e me julgarem, vai por água abaixo, sabe? Então, esse pensamento, assim, de eu não vou deixar de fazer algo tão importante, tão legal pra mim, que vai ficar marcado na minha vida por medo de dar errado, de fracassar na frente das pessoas. E outra questão é assim, se você fracassar assim, entre muitas aspas, vocês estão me entendendo, né? Se alguma coisa sair do controle e você se sentir mal por conta disso, vai ser um momento da sua vida, sabe? Vai ser um momento da sua vida que isso tá acontecendo. E aí isso me faz refletir sobre o que eu vou fazer depois do campeonato. Eu não sei se esse é um pensamento muito ansioso, porque eu já tô pensando no campeonato que eu vou fazer depois. Mas eu já tô planejando o que eu vou comer depois do campeonato, tipo... a moto. Mas hoje eu tô pensando o que eu vou comer depois do campeonato. Tipo, será... eu vou querer comer uma coisa muito gostosa, assim, bem hedônica. Tipo, um bolo bem gostoso, porque é meu aniversário. Sei lá, alguma coisa que eu restringi na minha dieta. Então eu já tô pensando nisso, nas felicidades que eu vou ter também depois do campeonato. Nas pessoas que vão estar lá assistindo, nas pessoas que vão estar lá presente. E então... por mais que talvez seja um pensamento um pouco ansioso pensar no depois do campeonato, isso me ajuda, porque me faz ver que é só uma página. Uma página que eu vou preencher e que daí eu vou virar e vou preencher com uma outra página, com outros assuntos, com outras vivências, outras experiências. E isso me deixa um pouquinho mais aliviada. Eu tenho que confessar pra vocês que eu fico pensando assim, imagina se tem alguma polidancer que já competiu assim muito na vida, vendo esse vídeo de uma pessoa com medo da primeira experiência. Fico pensando, meu Deus, que ela deve estar me achando meio ingênua, né? Não sei, porque essas pessoas, elas devem ter tanta experiência de palco que eu não sei se elas têm tanto medo assim. Será que elas têm medo? Será que elas ficam com medo, assim, de tipo, e se elas caírem? E se, sabe, julgarem elas? Sei. Eu acho que também à medida que você vai se profissionalizando, o julgamento alheio, ele fica menor porque você vai construindo o nome, né? Então, quando você é uma principiante, assim, e você erra meio que, né? Diferente de uma pessoa que já tem nome e erra. É tipo, ops, aconteceu. Enfim, mas é isso. Eu queria trazer esse tema aqui porque eu acho que, claro, é o meu universo, o universo do polidense, é um recorte da minha vida, como eu falei, é uma página, eu faço outras coisas, eu não sou só polidancer, eu não vivo disso, então, tipo, eu sou um recorte. Mas é claro que vem esses pensamentos, eu queria compartilhar um pouco esse sentimento com vocês, até pra vocês compreenderem mais ou menos que não é tudo tão lindo, maravilhoso, né? Tipo, eu sou muito feliz de poder né, fazer isso, de ter apoio pra fazer isso, porque eu estou sendo apoiada pela minha professora de polidense, eu tô sendo apoiada pelo meu marido, pelas pessoas que são próximas a mim. Então, ter apoio é uma coisa muito legal. E eu espero de coração que alguma coisa, né, algum recorte desse vídeo, desse conteúdo que eu tô gravando agora, faça sentido no ouvido de vocês, que vocês tirem bom proveito disso. Beijos! Surprise! Esse vídeo não acabou. Então a minha última dica que eu daria pra vocês que estão enfrentando um medo do desconhecido, que estão com ansiedade, é entrar em contato com a natureza, que é exatamente isso que eu tô fazendo, pra me distanciar daquilo que tá me gerando ansiedade. Então, dá um tempinho pra cabeça, sentir o vento batendo, os passarinhos cantando, pegar uma vitamina D, observar a paisagem, e assim você consegue ver que o seu problema ele é bem pequenininho diante de toda essa imensidão aqui, que é o universo. E aí a gente consegue ficar mais relaxado, ver que o nosso problema é pequenininho e que tá tudo certo, tudo vai dar certo. E é isso, galera. Então, essa é a minha última dica.
dica, entre em contato com a natureza ela sempre nos ajuda de alguma forma, então preservem ela também, porque pra gente ter isso daqui, usufruir desse benefício psicológico, a gente também precisa aprender a preservar e aplicar o que a gente aprendeu, porque não adianta nada aprender e não aplicar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Eu não sei se eu vou produzir mais conteúdos desse jeito, mas sempre que eu sentir vontade de trazer alguma coisa que eu veja que tem um benefício social, psicológico para alguém, eu vou trazer, né? Porque a gente já tem tanta coisa ruim aí pela internet, então se a gente fizer um pouquinho de uma coisinha boa, já ajuda bastante. Beijos! Até o próximo!